Bem, nem sei o que dizer, na realidade. Isso é mais uma ideia de começar a filmar de maneira mais espontânea possível, sei lá. Falar sobre as formas de aprender. Né? Não sou nenhum guru, psicólogo, especialista. Na realidade, isso aqui é só o depoimento de um professor de inglês que preza pela qualidade do que está se passando e preza pelo entendimento dos alunos, digamos assim. Né? Ao longo dessa trajetória, espero que vocês não pensem que isso seja uma demagogia, né? É realmente uma área que me interessa, como o cérebro funciona, como que a mente funciona e como que o aprender, que é uma coisa crucial nesse momento que nós estamos vivendo agora, nesse século, nessa última década, eu poderia dizer, né? Acho que é a habilidade mais significativa que existe, seja você médico, engenheiro, faxineiro, enfim, não se trata só de inglês, não, se trata de um ser humano que está vendo que as pessoas têm mais dificuldade com algo que naturalmente é simples, sabe? Devido a vários processos históricos e educacionais, enfim, que não cabe entrar aqui no mérito nesse momento, se o projeto continuar, vai ser muito mais fácil. Mas é basicamente entender como que a mente humana funciona, como que você pode aprender melhor. Não é intenção minha também dizer regras e métodos super eficazes, melhor metodologia. Se vocês pararem bem para pensar, todo mundo tem a melhor metodologia hoje em dia. Né? Tá todo mundo vendendo milagres pela internet e o curso revolucionário do ano. É como aquela música, melhor banda dos últimos tempos da última semana. Poderia fazer um paralelo, né? O melhor curso de inglês de todos os tempos da última tendência, né? Que é o que tem acontecido ultimamente. Não desqualificando os professores que tem aí, muito longe de mim fazer isso, porque o que eles sabem eu não sei, o que eu sei eles não sabem, e tem coisas que sabemos juntos, e tem coisas que nem sonhamos que existem. Mas existem muitas pessoas aí vendendo muitas coisas, né? São profissionais bons, mas é o mercado, né? As pessoas só reagem ao mercado e essa é a tendência. E uma das tendências que eu tenho percebido aí é a personalização, a padronização. Muita gente pergunta, Bruno, não só a mim, mas a outros professores também, né? Qual metodologia você acha que é melhor? Qual metodologia você acha que é mais eficiente? Depende. Porque existem dois fatores aí. Existe aquilo que você gosta de fazer, né? E aí vai entrar no meio do aprendizado a questão do você viver a experiência, aprender de fato, e você tem aquilo que é estudar, que você tem que aprender alguma coisa, mas não necessariamente você gosta daquela coisa, então você tem que ler a teoria, tem que passar por alguns processos, e isso daí pode dificultar um pouco. Hoje em dia, o que eu percebo é que muita gente está desiludida na realidade, muita gente está desiludida com curso, com professores, com métodos. As pessoas já não sabem mais o que escolher, de tanta opção, de tanta variedade, de tantos nomes, de tanta uma infinidade de coisas que existe. É uma das consequências, né? É um dos resultados da era que nós estamos vivendo. E eu volto lá no que eu falei antes. Hoje nós vivemos numa época em que informação é poder. Você saber aprender, saber absorver, saber analisar essa informação de maneira eficiente, de maneira correta, de maneira pessoal mesmo também, porque tem muita gente que processa a informação como se fosse um robô, e às vezes uma companhia ou no próprio processo de aprendizado isso não é bom, sabe? É você realmente criar a sua própria experiência daquilo. Aí sim o aprendizado fica um pouco mais próximo do que seria o completo, né? Você tem que casar o que é teoria com o que é prática. E aí a teoria ela é apresentada de várias formas, né? Curso X, curso Y, professor tal, professor N, professor F, enfim. Dentro de um curso você tem pessoas, né, que apesar de terem uma metodologia específica, uma metodologia comum, esses professores, essas pessoas, os alunos, o grupo, enfim, interagem de uma maneira diferente, eles têm um jeito deles de transmitir aquele conhecimento, de interpretar aquele conhecimento, tudo isso tem que ser levado em conta. Então aprender, né, hoje a gente vê o aprender
como se fosse uma mercadoria, né? É mais uma coisa do mercado. A gente vive basicamente com essa filosofia em várias áreas da nossa vida, né? A lógica de consumir algo, né, que é tão presente na nossa vida, acaba espalhando para o restante. Falando especificamente de educação, normalmente quando as pessoas pagam um curso, e eu falo isso por experiência, não sei os outros professores, eu estou dizendo de experiência minha e dos meus colegas com quem eu tenho convivência, que eu troco experiências, né? Normalmente a pessoa paga o curso e é como se fosse assim, a visão eu acho que as pessoas têm, né? Que é como se você comprasse uma matéria, como se você comprasse de repente, sei lá, esse livro ou essa tortuga, né? Esse chocolate aqui, que é muito gostoso por sinal. Você vai lá, tá, paguei, então em 6 meses eu vou aprender e eu não tenho que fazer nada para aprender. Não é bem assim, entende? A mente ela é um pouco mais complexa, ainda mais se tratando de algo que não é tangível, ainda mais se tratando de algo que, para realmente ser compreendido, ele tem que ser vivido, né? Você pode fazer 1000 cursos e estudar teoria, sabe? Você vai ter uma boa base teórica, óbvio, e isso pode te ajudar, mas não é um aprendizado completo, sabe? Você praticar, por exemplo, ter técnicas de praticar, de fazer, de performar certas coisas que vão agregar ao seu aprendizado de maneira prática, de maneira empírica. E aí sim você casa aquilo que é teoria com aquilo que é prática, certo? Como eu disse, aqui não, a intenção não é passar dica, não é te dizer o que você deve fazer. Não, é isso. Se vocês quiserem, tem um monte de vídeo na internet com milhares de dicas, com milhares de técnicas, muito boas por sinal. Algumas servem, outras não servem, mas aí você tem que ver o que serve para você, né? Existem técnicas de imitar, por exemplo, falando especificamente do inglês, tá? Existem técnicas de imitar, existem técnicas de sombrear, existem técnicas de atuação mesmo, técnicas de teatro que se traz, que nós trazemos para a sala de aula para quebrar alguns tabus, quebrar algumas travas que as pessoas têm. Funciona, é muito bom, só que com algumas outras pessoas não, e aí a abordagem tem que ser diferente, entende? Então nem sempre, por se tratar de um mercado, né, nem sempre é possível encontrar pessoas que tenham um olhar sensível a isso, e não é culpa delas, é porque realmente existe uma lógica por trás disso. A pessoa que está ali, né, quer receber, você quer receber, há uma troca, é uma transação comercial, então acaba virando uma coisa impessoal, da forma que é o mercado. O mercado é uma coisa impessoal, é uma coisa imparcial. Não importa se você está passando isso ou aquilo, se você sente isso ou aquilo, o que está no contrato é o que serve, é o negócio, né? É o deal. Business is business, não tem sentimento, digamos assim. E aí, às vezes, você acaba se desiludindo, fica frustrado, porque, poxa, eu acreditei naquela propaganda toda que me fizeram, de que eu ia aprender em 6 meses e tudo mais, e na vida real não é bem como se imaginava, certo? E você tem que entender também que no processo de aprendizagem é assim, você vai passar por muita informação deturpada, vai passar por pessoas que têm uma boa base teórica, pessoas que sabem bastante, mas não sabem transmitir aquele conteúdo. Você vê que a pessoa sabe muito daquele assunto, entende muito daquele assunto, mas não sabe te transmitir aquilo, não tem aparato, não tem às vezes empatia de entender a sua realidade. Então é muito comum acontecer isso. Então a ideia aqui realmente desse vídeo é simplesmente passar alguns devaneios de um professor que está aí nessa busca de conhecimento, né, através da linguagem, através do estudo da linguagem. Eu sou professor de inglês, como vocês sabem, mas eu não me restringo somente a isso. Eu gosto de estudar outras coisas, sobre psicologia, sobre comportamento humano, outras línguas também. E dentro desses estudos pude perceber que cada linguagem, né, isso aí já é um conceito, mas melhor do que o conceito é você realmente entender o conceito, quando faz aquele na mente, sabe? É entender que realmente é uma forma de se expressar diferente. Mais do que só a teoria, você entender isso, quando você realmente entende uma língua e você vê que existem termos que
Por mais que haja tradução, não encaixa bem a ideia do que não é bem a língua, mas aquela forma de pensar vai transmitir. Isso é inenarrável, isso daí é impagável. Ali você vê que realmente você está absorvendo a língua. E aí já não se trata mais de aprender palavras e frases e estruturas, se trata realmente de aprender a ver o mundo de uma outra forma. E uma vez que você entende isso, te abre um leque de possibilidades. E voltando ao assunto principal, que é a capacidade de aprender, você aprender uma segunda, terceira, quarta línguas, você aprender como seu cérebro funciona, você aprender sobre as suas próprias limitações, tá? Porque o ser humano ele se sabota demais. Nós temos um potencial incrível de aprendizagem. Nós, seres humanos, somos uma super máquina capaz de aprender e absorver praticamente tudo que nós quisermos. Só que é difícil acreditar nisso, eu sei. Mas sim, é possível. Se você for atrás do conteúdo, for atrás das pesquisas que estão sendo feitas, você vai ver que sim, é possível. Nossa mente é um supercomputador capaz de armazenar coisas incríveis, capaz de criar experiências incríveis aqui, capaz de criar compreensões diferentes e ainda assim que complementam, né, aquilo que está se estudando. E isso é incrível, porque você só faz crescer essa corrente de informação, você só faz esse objeto, né, conhecimento, digamos assim, expandir ainda mais e se tornar uma coisa muito mais poderosa. E é isso, gente, justamente, que vai ser capaz de nos livrar de todas as mazelas, de todas as limitações que nós temos, seja no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Você se iluminar significa você ser um pouquinho mais livre, ter um pouquinho mais de consciência sobre o porquê você faz o que você faz, você entender o que você faz, o porquê você faz o que você faz e como você faz o que você faz. Você entender suas limitações te permite não apenas aprender uma nova língua com mais eficiência, mas te permite também aprender e encarar o mundo com um pouco mais de otimismo, com uma noção um pouco mais realista do que é o mundo, uma noção um pouquinho mais acertada do que o mundo possa vir a ser. Porque uma coisa é o que nós pensamos sobre o mundo, uma coisa é aquilo que nós vemos do mundo. E outra totalmente diferente é o que é o mundo real, o que é ele de verdade. Uma coisa é você olhar o mapa do Brasil, outra coisa é você olhar o Brasil de verdade. Uma coisa é você saber dados sobre o Brasil, outra coisa é você saber quem são as pessoas por trás daqueles dados. Uma coisa é você ter uma imagem de um cachimbo, outra coisa é você ter um cachimbo de verdade. Então, basicamente é isso. Primeiro devaneio aí do professor. Até a próxima.